Olá, pessoal. Estamos aqui hoje para ter uma conversa muito importante com uma pessoa muito importante sobre um texto também muito importante. Aqui a gente vai falar um pouco sobre o texto da Sandstone, que é o Manifesto Transsexual. E a gente vai falar bastante sobre a obra, mas antes de falar sobre a obra, eu queria falar sobre alguém que trouxe uma tradução junto com a Bíblia Preta, que é um conjunto de pessoas que vão trazer traduções, trabalhos, reunir obras importantes para o estudo de gênero, o estudo de gênero fora um pouco do cis e também racializado, para a gente ter um contato mais aprofundado com a questão. E hoje, com muita alegria, a Andy aceitou o convite de falar um pouquinho sobre ela, sobre os seus estudos e sobre essa tradução que foi feita por ela, e que eu vou deixar o link depois para poder ter acesso ao texto, que eu considero de suma importância. E eu sou Andreone, uma pessoa não binária, estamos aqui também para falar de gênero, e sem muitas delongas, eu queria chamar você, Andy, seja muito bem-vinda, e queria que você falasse um pouquinho de você, da sua história, aí depois a gente vai para o texto. Claro, meu nome é Angie, eu sou estudante de graduação, tô cursando o terceiro período de psicologia na UERJ agora, acompanho também a rede de estudantes trans da UERJ, então estou atuando ali na UERJ enquanto militante e enquanto estudante. É, eu tô já desde, acho que o ano passado, desde o início do ano passado, se não me engano, compondo e construindo junto com a Bíblia Preta, que é esse coletivo, é um projeto anarcofeminista, né? É um projeto autônomo de difusão. A gente chama a Bíblia Preta de um projeto de universidade livre, que é voltado justamente para a gente criar esses espaços de produção, de difusão de conhecimento, fora aquém da lógica acadêmica, aquém dessa lógica dessa estrutura violenta da universidade. Então, a ideia é a gente sempre produzir essas possibilidades, especialmente para pessoas pretas, especialmente em relação ao conhecimento preto, mas também pessoas trans e conhecimento trans e as várias intersecções que a gente se encontra estarem colocadas ali em outros espaços para aprender de maneira crítica, de maneira autônoma, de maneira mais livre, né? Então a gente trabalha de fato nessas frentes de a gente produz traduções, a gente junta acervos, né, de literatura, de referências, a gente vai disponibilizando tudo que a gente consegue, a gente organiza e a gente dá aulas e a gente faz também para algumas pessoas que pedem algum tipo de mentoria acadêmica, como se fosse também algumas formas de orientação, né, para pessoas que querem trabalhar com teoria crítica, quando a gente consegue. É tudo um projeto autônomo, que é um projeto sustentado pelas contribuições de quem participa das coisas também, a gente levanta com as aulas e a gente vai fazendo o nosso corre conforme consegue, mas está crescendo e está bem lindo, assim, tô super feliz de estar construindo isso. E eu acho que é isso, assim, eu tô já desde antes de entrar na graduação, eu já tenho uma trajetória um pouco com gênero, de me ter me tornado uma leitora de teoria queer e de estudos de gênero, e aí, na pandemia, que desde o ensino médio, na verdade, comecei a ter contato com alguns textos, e aí, na pandemia, eu fiquei completamente, por causa do isolamento, né, a gente sempre tem muito o que fazer, é, acabou que na pandemia foi simultaneamente meu processo de transição, porque eu comecei a transicionar com a pandemia, e também meu processo de formação enquanto pesquisadora, né, enquanto alguém que de fato começou a parar e ler, e ler, e ler, e ler, e estudar, e trocar, e ir atrás de espaços onde eu pudesse aprender sobre essas coisas que estavam me mantendo, e de certa forma também, me mantendo um pouco viva dentro de todo o isolamento, me ajudando a construir também identidade e força, porque transicionar sozinha nesse contexto é muito difícil. Acho que muitas de nós passamos por isso, assim, muitas pessoas trans jovens como eu, né? Eu tenho 20 anos. Muitas pessoas trans jovens começaram a transicionar na pandemia e passaram por isso como um período de isolamento muito forte. Então, acho que foi parte do meu processo também, acho que foi deixar a teoria me salvar, assim. Isso eu acho muito interessante, né? Porque tanto na questão racial quanto na questão de gênero é uma coisa que dentro da academia parece que eles trabalham como uma mera produção de saberes e organização, né? E quando você fala da Bíblia Preta, da sua história, eu também olho para a minha história, a gente olha para a teoria não como essa coisa que vai legitimar um poder de alguém, mas é uma coisa que vai nos conectar com outras formas de ver, outras formas de enxergar o mundo, né?
Eu vim da bio, eu fiz biologia na minha primeira graduação, depois o mestrado em neuroanatomia, aí depois eu fui para psico. Eu estou no meu último ano de psicologia também e estou fazendo um doutorado em psico também ao mesmo tempo. E eu queria perguntar para você como que foi para você estar nesse processo, né, de estar na psicologia e a gente sabe como que é a epistemologia dentro da psicologia, da graduação, da teoria e como que é para você confrontar tudo isso, porque tem a questão de gênero e tem a questão racial também, que pelo menos aqui na USP a gente ainda tem muita dificuldade em debates que vão falar sobre um gênero e racialidade que fogem daquele normativo. A bibliografia, praticamente tudo é um negócio que é Europa e Estados Unidos. Como que foi para você entrar nesse espaço? Eu acho que isso é interessante, né? E aí eu posso falar da psicologia da UERJ, tá? Uhum. Que é interessante que a psicologia da UERJ, ela tem hoje na bibliografia bastante autores pretos. E ela é uma psicologia que vai mudar o currículo. A gente não sabe exatamente quando vai ser, mas a gente sabe que já tem uma movimentação institucional acontecendo para que o currículo de psicologia seja atualizado. E aí vão entrar disciplinas de gênero e sexualidade, que não tinham, ficavam só como eletivas. E aí o que eu acho é interessante, né? Eu fui descobrir depois, conversando com as pessoas, como entraram esses autores pretos na psicologia da UERJ. E o que me contaram é que, na verdade, isso não era uma realidade no currículo. E aí surgiram coletivos negros da psicologia da UERJ. E quando surgiram esses coletivos demandaram isso no currículo, demandaram estágios específicos, demandaram essa transformação institucional no curso. Então, eu acho muito interessante que mesmo o currículo que a gente tem, né, que envolve as leituras sobre relações étnico-raciais, pessoas como Fanon, como Neuza Santos e por aí vai, é um currículo que foi trazido por estudantes, né? Que foi pedido, foi exigido por estudantes que ele entrasse como parte da nossa graduação. E a grande, absurda maioria do nosso corpo docente, quase a totalidade do corpo docente de verdade, assim, é de pessoas cis brancas. Não tem uma pessoa trans no corpo docente da psicologia, não que até hoje, não que a gente saiba. E tem bem dois ou três professores pretos, assim. E desses dois ou três professores pretos, se eu não me engano, pelo menos um não é uma pessoa, não é um professor efetivo, e sim um professor substituto. Então, é uma relação bem complicada, né? De você entrar em contato, de você lidar. E, e é interessante que eu já entrei na psicologia com um certo letramento de teoria crítica. E além de muito nerdola da cabeça, eu sou uma pessoa um tanto abusada, né? No sentido de que eu não gosto muito de ficar quieta sobre algumas coisas, então sempre que acontecia algo em sala, desde o primeiro período, assim, ou que algo era falado e eu sentia que existiam essas contribuições críticas que não estavam sendo consideradas ali, eu falava, eu começava a expor mesmo, e falava, olha, tem gente trans que fala disso, olha, tem não sei o quê. E eu percebi que isso foi um processo bem interessante alguns professores ficarem um tanto, assim, assustados, né, comigo, outros professores ficaram super se amarraram, super entraram, e como isso sempre envolve certos processos de enfrentamento. Enfrentar o currículo, né? Eu acho que enfrentar o nosso currículo é importante, enfrentar o que a gente está aprendendo e se perguntar por que que a gente está aprendendo da maneira que está. E foi, para mim, assim, né, de construir também, até com a minha turma, amizades e relações mais próximas com vários colegas, enfim, com tem algumas pessoas não binárias na minha turma, mas que eu saiba, eu sou a única travesti do curso. Uhum. Tem uma outra travesti no Instituto de Psicologia, mas ela é doutoranda, ela não é estudante de graduação. Mas até onde eu sei, eu sou a única travesti do curso. Temos algumas outras pessoas trans, temos homens trans no curso, temos outras pessoas não binárias e tal, e a gente também tem essas relações, tem essas proximidades. Mas faz diferença, né? Sim. E aí, é, eu fui fazendo amizade com outras pessoas trans, com muitas colegas pretas na minha turma e tal, e perceber, né, como é que, onde isso
vai colocando a gente em relação ao que a gente está aprendendo, e quando a gente discute fora de sala o nosso próprio currículo, é, eu acho que isso também é muito pedagógico, né? Quando a gente sai da sala e a gente questiona o que aconteceu na sala. Eu acho que isso talvez às vezes é mais importante do que do que aconteceu em sala de classe. É, e aí até foi uma coisa, né, dessas amizades se interessarem também, assim, por mim, por causa desse meu trabalho de Rio Preto, né, mesmo com as diferenças que existem entre a gente, assim, né, as diferenças sociais, as diferenças de gênero, as diferenças, enfim, mas de que em algum lugar todo mundo ali se encontra e produz relação. É bem interessante isso. Sim. Você foi falando e parecia que você estava falando do Instituto de Psicologia da USP também, Aham. porque o Instituto de Psicologia da USP é esse mesmo estilo, só tem um professor negro no instituto inteiro de psicologia. Na USP, É. até os últimos dados que eu tive, só tinha um professor indígena que também é do instituto. E agora, muito recentemente, o ano passado, que foi criado com mais peso um coletivo chamado Transtornar, que é sobre pessoas trans, não binárias e travestis. E o Escuta Preta, que é um coletivo que eu faço parte, que eu fundei junto com o pessoal em 2019, que em quase 52 anos de instituto, nunca teve um coletivo negro. Por vários motivos, né? Porque a USP foi a última universidade a aderir às cotas raciais, então quase não ingressavam pessoas negras, e quando começa a ingressar, a gente tem. E agora eu faço parte na coordenação do Núcleo de Consciência Negra da USP, que é um espaço por onde passou o Milton Santos, por onde passa o Sueli Carneiro, o atual ministro Silvio Almeida. Sim. E a Universidade de São Paulo, mesmo assim, com esse núcleo de consciência negra que foi fundado pela Jupiara lá em 87, tem Uhum. profundas dificuldades de reconhecer essa luta. E é muito isso que você coloca, de que a demanda é trazida por nós, pessoas racializadas, pessoas que são dissidentes de gênero, dessa cisgeneridade. A gente traz essa demanda e, às vezes, com muito custo, ela chega e ocupa um lugar, né? Sim. Essa Esse coletivo Transtornar da USP, ele é da psicologia? são por pessoas da psicologia, Entendi. criado por pessoas da psicologia. E, inclusive, uma das pessoas que estão lá é a Cadência, que é uma travesti, que é do Rio também, mas que está estudando aqui. E que é isso, né? A gente vai fazendo esses movimentos, elas vão fazendo e vai criando essa demanda que, se deixar pela naturalidade da academia, isso não acontece. Tem um laboratório que estuda sexualidade, mas do ponto de vista HIV/AIDS, e tem um outro que estuda sexualidade, mas do ponto de vista da psicologia experimental e psicologia evolucionista, né? Mas não teve até hoje uma disciplina. Essa disciplina que chama, de um grosso modo, diversidade sexual e de gênero, é a primeira disciplina que vai falar sobre gênero nessa pegada de uma analítica queer dentro do instituto, depois de tantos anos. Então, é uma coisa que a gente está percebendo que está mudando agora porque tem a demanda também, né? E trazer vozes de outras pessoas que estão falando isso ao redor do Brasil, do mundo, é importantíssimo para que mais pessoas se encorajem de fazer, de trazer essa transformação. E eu vi o seu perfil, eu vi também os textos que a Bíblia Preta faz e produz. Eu acho que são textos que, infelizmente, a gente não tem ainda na graduação. Eu até conversei com você, né, aquela vez, eu poder usar os links dos drives para colocar também na minha pasta, para as pessoas poderem ir até lá e criar cada vez mais ponte para todo mundo que eu falo. Eu falo assim, olha, vocês querem se aprofundar? Tem material aqui. Porque às vezes também tem isso, né? As pessoas estão chegando em um lugar com essa questão pessoal também, que a nossa vida pessoal é tudo ao mesmo tempo, e falar, eu não sei por onde eu começo, onde que eu vejo textos disso. Aí a gente vai indicando as pessoas que estão falando já sobre isso de uma perspectiva não cis, não branca, não hétero, E isso é muito para falar interessante. sobre. É muito interessante, assim, porque é, você fala dessa questão das pessoas chegarem com demandas pessoais, né? E, Uhum. normalmente, sempre que a gente organiza os cursos da Bíblia Preta, e quando eu organizava alguns outros cursos também de maneira mais autônoma, antes de eu começar com o coletivo, eu sempre coloco nos formulários, assim, né, um campo para as pessoas contarem do interesse delas no curso. E aí fica sempre opcional, mas aí quem vira e mexe, as pessoas vão lá e elas comentam, me interessou por isso, por aquilo. Mas eu acho muito interessante e engraçado pensar que até quando a gente está tratando dos assuntos mais teóricos, vamos dizer assim, que mais são
próximos do que seria aquilo que a gente entende como uma discussão acadêmica, as pessoas chegam com demandas do tipo, não, porque eu quero me entender. Eu acho, eu acho isso uma forma, ok, eu acho isso uma forma interessante de se engajar com a teoria, assim, que a teoria ela faz isso pela gente também em muitos âmbitos, né? Mas ao Uhum. mesmo tempo eu acho que ela joga uma. Eu não sei, eu fico nervosa. Eu fico. Quando eu vou dar uma aula e aí a pessoa chega na minha aula e fala, eu quero conhecer a mim mesma nessa aula. Né? São demandas que acabam sendo construídas e que às vezes chegam na teoria porque elas não têm também outros lugares de chegar. Exato. Né? É muito interessante isso. Quando eu dei curso sobre. Eu lembro que quando eu dei curso sobre a Sandstone também foi uma coisa assim. Eu cheguei a dar uma aula sobre um dos aspectos desse texto uma vez. Uhum. Né, sobre isso. Mas foi uma aula mais específica sobre a biografia da Lily Elbe, que é uma das que a Stone vai analisar no texto. Né? Uhum. Ele falava de algumas questões em relação a Lily e tal, mas era muito interessante como o interesse real das pessoas na discussão é menos pelo aspecto teórico-filosófico, epistêmico, da coisa, é mais pelo aspecto, tipo assim, tem gente que fala, a aula me ajudou a transicionar, a aula me ajudou no meu processo de transição pessoal, sabe? Aprender isso aqui me ajudou imaginar uma outra coisa. E como que a teoria ela joga isso também, né? Sim. Para mim foi construção de identidade também. Nossa, eu acho que se eu não tivesse me jogado na teoria, eu não sei se eu teria tido força para essa missão. Sim, Eu isso acho eu acho que que é muito interessante quando a gente olha essa contranormatividade mesmo, de pegar uma teoria que era construída epistemologicamente dentro do Ocidente, tudo, como um lugar que vai separar das pessoas, né? Existem a população e existe a intelectualidade, e praticamente uma não flerta com a outra, e tem todo um status. E eu olho muito para a teoria, embora eu também fique um pouco nervoso quando tem essas coisas, né? De, eu quero me conhecer e tal, mas eu acho que isso é um ato muito interessante, porque esse ato ele acaba rompendo com essa lógica de que existe um momento separado da vida entre teoria e entre a vivência da pessoa, né? E a própria teoria, eu acho que ela, quando as pessoas vão olhar para a sua vivência e dialogar com a teoria, eu penso que a gente está produzindo uma teoria prática também, porque ela está transformando corpos, né? E ao passo que ela transforma os corpos, ela também transforma o discurso, transforma toda uma sociedade de um jeito diferente do que é esperado. Não é a partir de um Uhum. diploma, ou a partir de um título, é a partir da ação na prática mesmo, né? A gente está distribuindo a maneira de construir, igual pegar o próprio texto, está transformando em texto a nossa vivência. A gente está construindo uma gramática mais prática também. Eu acho que isso é uma parte riquíssima da academia, quando a academia se propõe a isso, né? Mas principalmente de pessoas igual você que também estão colocando para trás das grades da academia uma maneira de saber e de ser que eu acho que atravessa totalmente a vida. A questão racial, a questão de gênero, eu também acho que eu não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse tido contato com outras narrativas. Até porque eu vim de uma criação até alguns anos religiosa. Então a rede onde eu vivia não ia me mostrar outra coisa além do que a rede tinha, que era Jesus, Deus, céu e inferno. E talvez eu morreria dentro desses limites. Quando a gente tem um contato com outro lugar, a gente tem chance de poder saber mais e ser outra coisa, né? Eu acho que isso é um puta tópico do próprio texto da Stone, né? Sim, Porque total. a proposta dela é ler o corpo como texto. Sim. Eu acho que essa é o grande eixo, né? Desse manifesto pós-transexual, assim, isso mexe comigo, essa ideia de ler o corpo como texto, essa ideia de você pensar que produzir narrativa é produzir poder sempre, né? É Uhum. produzir alguma maneira de viver concretamente no mundo. Sim. Você fica mais atenta ao que o seu corpo está fazendo enquanto gramática. Eu acho que essa palavra até virou uma palavra bastante bem moda, virou uma Sim. moda na academia você falar de gramática, Aham. gramática ontológica, gramática de não Sim. sei o quê. É, Só que acho que nem sempre isso fica tão claro por que que a gente fala em gramática, né? Nem Uhum. sempre fica tão claro o que exatamente é gramática sobre isso que a gente está fazendo. Sim. Onde exatamente entra a linguagem. E eu acho que o texto da Stone, ele é muito bom em fazer esse movimento de te fazer entender que aquilo ali diz um texto, aquilo ali conta uma narrativa, mesmo que não pareça que está contando uma narrativa.
sim. Eu acho bem interessante assim. E já que a gente entrou no texto, que acho que é extremamente necessário, teve uma frase do texto, tem muitas, né? Mas eu abri uma aqui para a gente começar falando a partir dela, que é uma Uhum. parte que está entre uma citação que você faz ali já na apresentação, no prefácio, que é: não há nenhum sexo natural, pois o sexo, mesmo como uma categoria médica ou cultural, não é nada mais do que o resultado momentâneo de batalhas sobre quem controla os significados da categoria, que aqui a gente pode chamar de gramática e tudo mais. Aí eu Uhum. queria que você comentasse um pouco sobre isso, né, sobre como que essas perspectivas da Sandy e de outros estudos também vão trazer isso desse controle dos significados dessa categoria. Sim, eu acho que eu gosto de pensar quando eu penso sobre isso. Tem um relato muito interessante. Eu ultimamente tenho tentado muito interessada em estudar um pouco da história clínica da transexualidade, né? Um pouco das primeiras teorias que desenvolveram a ideia de transidentidade que vai chegar até a imagem moderna contemporânea da pessoa transexual. E aí é muito interessante que você tem no início do século XX, de 1910 a 1930, né, você tem o desenvolvimento de teorias por parte de um sexólogo chamado Magnus Hirschfeld. Ele vai ser o cara, ele vai ser, não sei se ele, não tenho certeza se ele é alemão, austríaco ou alguma coisa assim, mas ele vai estar na Alemanha. Ele vai ser diretor do Instituto de Pesquisa Sexual, que foi inclusive lá para 1930 e trinta e pouco, aquele primeiro instituto, né, que foi atacado pelo regime nazista, a famosa imagem da queima de livros nazistas, é a queima, na verdade, do arquivo do Instituto de Pesquisa Sexual, né, porque não é só a queima de livros, é quais livros estão queimando, né? E era um instituto que trabalhava abertamente com comunidades homossexuais, comunidades trans, porque a Alemanha de 1920 a 1930 tinha uma expressiva comunidade dissidente sexual e de gênero, e muito ativamente, muito ativa politicamente. E aí, é interessante que o Magnus Hirschfeld, ele tá querendo produzir, né, algumas contranarrativas em relação ao que a ciência sexológica do século XIX deixou como herança. Porque talvez um dos principais tratados dessa ciência sexológica seja o Psicopatia Sexualis, né, do Richard von Kraft-Ebing. E aí ele faz algumas categorizações dessas perversões do instinto sexual. E nas principais perversões do instinto vão estar o sadismo, o masoquismo, o fetichismo, e aquilo que a gente vai se entender por instinto sexual contrário ou antipático, ou inversão, que vão ser as várias formas, meio que uma gradação entre algumas formas de expressão homossexual e aquilo que a gente entenderia hoje por transidentidade. E é interessante que o Magnus Hirschfeld, né, num texto dele que chama Os Travestis, embora não tenha acho que não tem uma generificação tão precisa disso, né? Não sei como é no alemão, mas eu li em inglês. Ah, mas de como e o desejo erótico de vestir-se do outro sexo, né? Então, o que ele faz de interessante ali, embora obviamente está no vocabulário que hoje para a gente já é mais do que datado, ainda representa um avanço interessante, que é que o Magnus está preocupado em é, questionar a tentativa dos sexólogos contemporâneos a ele de encaixarem a transidentidade em algum desses fenômenos, né? Tinha gente que ia dizer, isso aqui é fetichismo, porque a pessoa tem um fetiche específico pelas roupas do outro sexo. Isso aqui é masoquismo, porque a pessoa gosta da humilhação de sair à rua como mulher, né? Vestido de mulher quando não deveria. Isso aqui é inversão, porque tem a ver com esse desejo erótico, homossexual e por aí vai. Ah, e o que ele vai fazer é justamente ele falar de que não, né? Ele vai refutar cada uma dessas categorizações e vai tentar mostrar, na verdade, isso aqui é um fenômeno próprio. Ele tem a sua própria. É uma outra coisa que está acontecendo aqui. Isso não tem a ver com homossexualidade, isso não tem a ver com fetichismo, isso não tem a ver com isso que a gente entende por perversões, é um outro fenômeno, né? De outra natureza, tem a ver com outro tipo de experiência subjetiva. E aí ele vai contar uma anedota, porque ele está falando sobre
justamente o significado da roupa do sexo, né? Quando ele está discutindo o significado da roupa. E ele vai contar a história de uma criança que era um menino pequeno que vai ser repreendido por um líder religioso quando está nadando com outras crianças pequenas que eram meninas no lago. Então as crianças estavam todas nadando e brincando juntas, e aí esse líder religioso vê o menino junto com as meninas, e eles estão sem roupa nadando, e aí ele vai, repreende o menino, fala que aquilo é, sabe, uma perversão, uma coisa assim. E aí o menino responde a ele: Nossa, me desculpa, mas eu não sabia que eram meninas. Elas estavam sem roupa, eu não vi os vestidos. Né? Eu não vi o que elas estavam usando, né? Então, porque para essa criança que ainda não tinha criado uma certa percepção do que é a diferença sexual, o significante central da diferença sexual para essa criança era o vestido. Era a criancinha que tá toda empatecada, é a menina, né? Então, eu acho interessante quando a gente fala que, quando a Sandstone vai falar que o significado do sexo ele tem a ver com essas batalhas, né? Sobre quem tem controle do significado da categoria, sobre isso, o que entra ali como significante dessa, sexual, o que entra como significante da sua capacidade ah, de distinguir entre homens e mulheres, e etc., né? E como é que você produz narrativas? É muito interessante você pensar, por exemplo, o quanto que as próprias narrativas clínicas sobre a transidentidade elas são racializadas, no sentido de que o paradigma central da transidentidade, desde o início do século XX, quando as primeiras teorias sobre identidade de gênero, né, meados do século XX, vão começar a surgir, é a criança, e é a criança branca. Porque a criança branca, ela vai ser entendida como um corpo que tem uma certa plasticidade de gênero, ele é um corpo alterável, né? E a criança intersexo, inclusive, vai ser ali um grande paradigma, né? Se a gente pensar no John Money, como ele ia mutilando os corpos dessas crianças intersexo para se generalizar essas crianças intersexo. E nesse processo ele ia produzindo, ele ia se dando conta, na verdade, do que ele estava fazendo. Ele ia se dando conta da artificialidade desse sexo, né? E é aí que ele vem com a ideia de gênero, porque a ideia de gênero vai nascer nesse contexto clínico. E é muito interessante você pensar sobre como essa criança branca, essa criança, esse corpo plástico, esse corpo que pode ser alterado de uma certa maneira, ele vai ser o paradigma para entender um novo padrão de diferença sexual. Enquanto outros corpos não brancos, corpos pretos, sobretudo, corpos de pessoas trans pretas, de crianças pretas, vão ser colocados de fora dessa lógica, né? E, inclusive, as comunidades trans pretas vão ativamente evitar a medicalização. Então, eu acho que tem muito a ver com como exatamente os padrões para a leitura que você faz de gênero do sujeito, eles não só são definidos por brigas institucionais entre vários tipos de instituição, entre a artificialidade de uma instituição e o suposto essencialismo da outra, entre o caráter mais intervencionista ou menos intervencionista de uma instituição, na crença que uma instituição tem em mudar o sexo de alguém ou não, é, mas em como essas leituras também são construídas de maneira interseccional com base em outros marcadores da diferença. Eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Eu achei incrível assim, essa anedota que você trouxe, porque é isso, né? Existe um ponto a partir do qual esses significantes começam a ser construídos, e do ponto de vista social tem, mas tem do ponto de vista individual, cognitivo, de racionalizar o que está marcando a diferença, né? E tem Uhum. também, dentro da própria travestilidade, tem a questão aqui da América Latina, que é diferente, por exemplo, quando olha para os Estados Unidos, né? E eu queria que você, se você puder falar assim brevemente, como que são as principais diferenças na abordagem do estudo de gênero de pessoas transexuais nos Estados Unidos e no Brasil, já que a gente está discutindo o texto de lá na nossa realidade, né? A gente estava falando sobre a importância dos estudos para a gente conseguir perceber quando que surge, né, essa dentro da história mesmo, essa classificação, ou então esse mesmo reconhecimento a partir dos significantes das categorias. E eu te perguntava sobre essa diferença entre os estudos, entre as vivências e entre como que é construída a ideia de gênero, de transgeneridade em relação aos Estados Unidos e ao Brasil, já que a gente está lendo uma autora de lá dos Estados Unidos dentro de uma perspectiva aqui do Brasil. Sim.
eu acredito que em todas essas produções de medicalização, você vai encontrar muitas semelhanças, embora no contexto brasileiro você tenha uma diferença extremamente importante, que é de que o status de medicalização ele vai ser produtor de identidade, de maneira que nos Estados Unidos não acontecia tanto, né? Porque os Estados Unidos não vão ter algo como a categoria travesti. E você não vai ter a produção especificamente de uma identidade medicalizada e uma identidade não medicalizada para suas identidades, né? Você vai ter, e é isso que é muito interessante, porque os paradigmas nos Estados Unidos de medicalização trans, eles de certa maneira dependem da invisibilidade trans preta. Eles dependem que tem uma autora trans preta estadunidense que se chama Jules Jill Peterson. Ela tem ela tem um livro muito interessante, assim, que eu comecei a ler esse mês, que se chama algo como Histórias da Criança Trans. E aí ele conta um pouco da história da criança trans no século XX, né? Sobre duas críticas. A primeira é justamente essa que a gente acha que a criança trans não tem história, a gente acha que a criança trans é uma coisa que aconteceu ontem, e a gente ignora que sempre estiveram lá. E a outra é que a gente, mesmo quando a gente se propõe a imaginar a criança trans, a gente sempre imagina uma criança trans branca. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um problema em relação a isso também, que é, em parte também por causa daquela exposição Queer Museu, de que muito daquilo que a gente entende por infâncias trans, aqui no Brasil acabou caindo numa gramática de ser uma infância viada, e não uma infância trans. E isso acaba te dando, ou vamos dizer assim, isso acaba tolhindo o vocabulário que a gente tem para falar das nossas infâncias, né? Porque algumas coisas são infância trans e não infância viada. Mas voltando ao assunto, a diferença daqui do Brasil, né, que esse livro da Peterson, ela vai falar muito sobre como as comunidades negras iam evitar a medicalização, elas iam contestar a medicalização, e que elas também tinham um papel ali como agentes, mas que as pessoas trans brancas foram os principais agentes nesses processos de medicalização, em termos de serem as pessoas tanto que negociavam com eles, de dentro, né, de tipo, você ser a pessoa medicalizada que enfrenta uma equipe médica sobre sua situação, ou que está em contato direto com o médico, quanto algumas pessoas transmédicas que já existiram nos anos 60 e que faziam parte de alguns desses institutos também, sempre tensionando com seus colegas, né, então, quanto de pessoas trans ricas pra caralho, como era a questão do Reed Erickson, que era um homem trans milionário, que financiou muito desses estudos, que produziam, né, ele financiou tudo aquilo que possibilitou que o Harry Benjamin, por exemplo, produzisse as primeiras imagens da transexualidade. E aí é porque ele queria patologizar? Não necessariamente, era porque ele queria que as cirurgias fossem acessíveis, que os programas de saúde existissem. Só que é uma série de e é isso que é interessante, né? Porque é muito mais complexo do que simplesmente os médicos patologizaram. Na verdade, tem uma série, uma trama muito completa de agentes políticos, sociais, epistêmicos diferentes entrando nesses processos e que estavam em disputa e em tensão desde o primeiro momento. E aqui no Brasil, o que vai acontecer é que a medicalização da transidentidade ela vai dar lugar a um processo de disputa entre discursos de diferentes instituições e a disputa entre diferentes instituições para que você saiba como lidar com determinado sujeito. Em que sentido que eu falo isso? No sentido de que travesti até os anos 70 no Brasil, até talvez os anos 80 no Brasil, é, era assunto da polícia, não era assunto da medicalização. Travesti não era assunto de médico. Travesti era assunto da polícia, travesti era assunto é, de de delegado, né? Era assunto do Richet. O que ele queria avaliar sobre os travestis não era o gênero, não era só elas mulheres de verdade. Ele queria avaliar a periculosidade desses sujeitos em São Paulo, nos anos 70, né? Então, você está trabalhando com um discurso sobre esse sujeito que está menos preocupado
em codificá-lo enquanto homem ou mulher ou outra coisa, e muito mais preocupado em codificar a monstruosidade desse sujeito frente ao corpo social. Né? Então, e para travestilidade, esse vai ser um dos grandes paradigmas, porque é um paradigma policial também. Ele é primeiro uma polícia de gênero, depois ela vai virar uma polícia médica. Uh, de maneira, e isso é muito interessante, né, que as travestis, elas inclusive produziam estratégias super traveco-terroristas, vamos dizer assim, de enfrentamento desses aparelhos, de enfrentamento dos aparelhos de saúde. Recentemente, Luiz Morando, que é um pesquisador, acho que lá de Minas, se não me engano, ele é um pesquisador que faz um trabalho muito interessante de recuperar memória trans, né? Ele recupera de vários acervos de jornal e ele sempre está compartilhando alguma coisa bem interessante. Ele recuperou um relato de uma travesti que, se eu não me engano, se chamava Margot, e eu acho que isso aconteceu ao longo dos anos 70, que era uma travesti que queria muito transicionar e ela ficava nas portas da faculdade de medicina, esperando os alunos saírem para perturbar os alunos para descobrir que remédio ela podia tomar para ganhar peito. Porque ela sabia que isso existia, mas não sabia qual remédio era. Ela ela guardava revistas que falavam das transformações transexuais, como a Christine Jorgensen, né, que foi uma das primeiras a ter a transição mediatizada em massa. E outras transexuais cujas transições eram noticiadas, mas principalmente transexuais estrangeiras, porque isso ainda não estava chegando. E aí é muito interessante de que no interior de Minas essa pessoa foi até um hospital e ela fez todo um plano para se anestesiar e cortar fora o próprio pênis na frente da porta do hospital. Assim, porque ela sabia que existia um processo de medicalização que estava acontecendo em outros lugares. Ela sabia que existia uma maneira de alterar o corpo, que existia cuidado de saúde para isso, tecnologia de saúde para isso. Ela sabia que isso não era acessível, mas ela estava tentando buscar alguma maneira de produzir essa tensão, essa ruptura. Uh, e é interessante que aqui no Brasil vai ser no final dos anos 70 que as primeiras menções ao transexualismo vão começar. Sobretudo de 71, a gente vai ter a nossa primeira cirurgia de redesignação, que a gente sabe. Quer dizer, não sei se vai ser a primeira, na verdade, mas vai ser uma cirurgia legal que vai ganhar uma visibilidade importante com o Dr. Roberto Farina. E em 79, se não me engano, você já tem publicações falando de transexualismo, né? Termo que só vai ganhar visibilidade nos anos 80. Só que é interessante que ao longo desses anos 70 e anos 80, sobretudo porque os anos 70 são os anos onde começa a chegar o silicone industrial aqui, e que ele começa a se difundir aos poucos enquanto uma prática, né? Porque, na verdade, você começa nesse eixo do Sudeste, principalmente, com as bombadeiras daqui aprendendo e começando a usar o silicone industrial, e aí você vai ter que fazer essas bombadeiras migrarem, ou outras travestis virem para Rio e São Paulo e voltarem para o interior de outros lugares para levarem a prática com elas. Então, é uma questão geográfica também, a bombação, enquanto ela demorou para chegar em alguns lugares. E como isso afetou também as diferentes construções da travestilidade em uma região e em outra. Né? Que os padrões para dizer o que era uma travesti eram diferentes em uma região e em outra. Alguns eram padrões que trabalhavam com silicone. Eu tenho travestis mais velhos aqui do Rio que falam isso. Né? Tipo, na minha época, se você era travesti, depois você tinha silicone no corpo. Nem hormônio de fazer travesti. Você tinha que ter silicone. Mas é interessante que a identidade travesti ela vai nascer nesse processo, mas o que vai marcar a identidade travesti em oposição à identidade transexual é essa recusa da medicalização. Essas tecnologias autônomas, né, artesanais, e eu não uso essas palavras para romantizar isso de maneira alguma, porque eram coisas perigosas, eram precarizadas, enfim, era uma violência que essas pessoas tivessem que fazer isso daquela maneira, mas essas tecnologias autônomas e artesanais de transição, né, e de saúde, e que a travestilidade ela vai ser racializada, ela não vai ser só racializada, mas ela vai ser racializada, ela vai ganhar um conteúdo muito grande de classe, porque o que dividia até certo ponto a travesti da transexual era o engajamento com os aparelhos médicos, né? E era justamente onde é que esses sujeitos se encaixavam em discursos conflitantes entre duas instituições, que era basicamente para tentar decidir se esse sujeito recebia um policiamento médico
ou o policiamento civil militarizado nos moldes da ditadura. E a travesti era o sujeito que recebia o policiamento civil militarizado, enquanto a transexual recebia o policiamento médico, né? É, eu acredito que é mais ou menos essa questão que entra quando a gente tem, por exemplo, a fala da Thelma Lipp, que foi uma transexual branca de boa família, que tinha dinheiro, é, nos anos 80, que falava que ela não era uma travesti, ela era uma mulher. E porque o travesti é uma caricatura, o travesti é um exagero, o travesti ele é agressivo com o espaço público, né? O travesti é esse exagero do silicone, é uma figura monstruosa, é uma figura que não parece de verdade, enquanto ela era uma mulher de verdade, porque ela era respeitável, e ela era, enfim, arrumadinha, e ela, por aí vai. E, ou falas como a do João Mascarenhas, por exemplo, que era o líder do Triângulo Rosa, um dos fundadores do Lampião da Esquina, que nas assembleias constituintes, quando o movimento homossexual brasileiro estava tentando passar a não discriminação por orientação sexual, que é um traço na nossa Constituição, ativamente tentou dizer para a Assembleia Constituinte separar as travestis dos homossexuais, dizendo que não, a gente quer respeito dos homossexuais, mas as travestis, o travesti ele é um criminoso envolvido em prostituição em pequenos furtos. Tipo, a gente está querendo os direitos constitucionais, não é para esse povo. É para os homens homossexuais que não podem ser discriminados em razão da sua orientação sexual, mas os travestis não, os travestis são uma coisa delinquente. Ah, então, os discursos nesses dois aparelhos produziram a identidade travesti em relação a eles, né? Em relação à polícia, em relação ao aparelho médico. Eu acho que essa. E aí você tem, óbvio, que os contradiscursos das travestis sobre elas mesmas. E aí que os travestis vão trazer as contribuições tanto da questão, né, dos discursos críticos, de que a travestilidade sim tem essa conotação óbvia, mas tanto da questão da não binariedade de gênero, ou da não necessidade de se enquadrar na categoria mulher, da liberdade de gênero que a travestilidade meio que permite, quanto da racialização da identidade e da conexão da identidade com uma ancestralidade pré-colonial ou uma ancestralidade de resistência às práticas coloniais de gênero, né? Então, isso que vão ser interpelações mais ah, recentes, que vão trabalhar com essa releitura que a gente faz da recuperação das histórias de acidentes sexuais de gênero na América Latina. E é muito interessante você pensar que isso vai ser um processo não só aqui no Brasil, mas que vai acontecer parecido em alguns âmbitos, embora com diferenças importantes, na América Latina inteira, né? Em todos os lugares da América Latina onde a identidade travesti é a identidade importante, né, para essas entidades. Assim. A Argentina tem um processo constitucional muito parecido com o Brasil também, com essa coisa dos homossexuais barrarem a discussão sobre identidade de gênero. Os processos ditatoriais também têm uma influência muito grande nas identidades travestis chilenas, argentinas, e por aí vai. Então, é bem interessante a gente pensar como na América Latina como um todo, essa construção ela parte de uma posição sócio-histórica, política, econômica, que tá ligada, sobretudo, a certos aparelhos policiais coloniais. Isso demarca a importância enorme que a gente tem de falar sobre travestilidade, gênero e nominalidade com o nosso enfoque, né? Recentemente eu fiz uma disciplina na Faculdade de Filosofia aqui da USP, e é uma disciplina que ia falar sobre gênero nessa pegada mais queer também. Só que o que acontece é que quando a gente vai olhar a bibliografia, ela é recheada de França, por exemplo, né? Não que não possa falar de França, é importante e tal, mas quando a gente está falando disso no Brasil, precisa reler. E se quiser usar a França, tem que fazer uma França relida para o primeiro, 2023, para o cenário da América Latina e tal. E ainda é uma coisa que a gente vê com uma dificuldade muito grande. Na saúde Uhum. pública também tem uma disciplina sobre isso, e o gênero entra como gênero na categoria homem e mulher, né? Vamos falar de gênero, na verdade é estudos de mulher. Então, Os acho que... próprios, Hum? eu acho engraçado que os próprios engajamentos da academia queer cisgênero com isso são complicados, né? Porque, por exemplo, teve, quando o queer chegou, aí você teve os primeiros descoladinhos que foram fazer as propostas de adaptar o queer para esse
cenário brasileiro, para a linguagem Uhum. brasileira, e que começaram a criticar um pouco a colonialidade do que aqui no Brasil, mas que eram pessoas cisgêneras brancas que estavam, por exemplo, propondo teoria queer e Uhum. teoria transviada, é, que em termos que em nada dialogam também com as identidades que de fato têm caráter pejorativo, né? Uhum. Uma teoria traveca, uma teoria bicha, uma teoria sapatona, é, sabe? Sim. Eu acho interessante que mesmo quem tentou fazer isso aqui, e quando eu digo quem tentou, eu digo as pessoas brancas que tentaram fazer isso aqui, fizeram sem dialogar com o próprio contexto, assim. Sim. É quase que uma reprodução, não é nem uma reinterpretação, né? É uma reprodução. E Hum. uma coisa que eu falo disso porque quando eu comecei a fazer o meu doutorado, que foi a princípio sobre estudo de orientações sexuais, depois ele mudou para um contexto experimental sobre o nojo, né? A influência do nojo na atratividade sexual humana. Só que isso já mudou também, porque o que acontece é que a gente pega essa ideia do nojo enquanto uma emoção, de aversão e tudo, só que quando a gente olha para um outro contexto, que é o nosso contexto de estudo de gênero, ele assume outras formas. Eu sei que a Sueli, né, da Bíblia Preta, também tem uma relação sobre estudos desse tipo, com outros autores que não é da psicologia experimental, mas que na minha banca de qualificação do doutorado, quem estava era a Jaqueline Gomes. E quando a Jaque estava lá e a gente começou a falar, ela trouxe essa perspectiva do nojo, porque a gente trabalha com três tipos de nojo: o sexual, o de patógenos e o moral. O que eu mais tenho olhado ultimamente é o nojo moral, que é aquela aversão que as pessoas têm às quebras das normatividades. E a Jaqueline trouxe, da perspectiva que ela estuda, que ela vivencia também, sobre como que a construção dessa fobia, desse preconceito, da transfobia, ela é pautada e ancorada em cima de um nojo moral. E eu coloco também o racismo nesse mesmo lugar, de um nojo moral, entre outras construções, que vai transformar em sujo, em inadequado, em indesejado, tudo que não é cis e tudo que não é branco, né? E quando eu vejo, pode ser, e eu dizer Não, assim, que quando eu vejo esses estudos que pegam essas temáticas, que vão analisar, por exemplo, Michel Foucault, Preciado, Butler e companhia, que são importantes, eles não trazem esse recorte. Eles querem construir um conceito que é necessário e tal, mas eles não olham como que no contexto colonial aqui da América Latina e no nosso caso do Brasil, existem outros marcadores e outros atravessamentos que fogem na maioria dessas obras, justamente porque são obras de pessoas brancas, europeias, né? hoje eu faço cis também. Sim. Eu acho, quando você fala desses nojos, né? Eu acho que esses três nojos, na verdade, se, se intercalam, né? O nojo moral é uma coisa interessante, engraçado. Mas eu acho engraçado, né? Você tem nojo moral, mas ao mesmo tempo eu tenho experiências pessoais, eu tenho percebido algumas coisas, que a figura do travesti, sobretudo para os homens heterossexuais, é uma figura de suspensão moral, Uhum. uma figura de suspensão da moral. Eu já tive uma série de experiências de homens heterossexuais que não me conheciam, com os quais eu tive que interagir por, sei lá, tá pegando um Uber com ele, ou por que ele me pediu dinheiro e eu dei uma moeda para ele. Que do nada começaram a me contar as próprias fantasias sexuais, as próprias coisas, assim, contar intimidades, falar de aventuras que eles tiveram sexualmente em alguns lugares, contar da atriz pornô que ele gostava de bater punheta quando ele estava encarcerado. Tipo, esse tipo de coisa já aconteceu. Eu sei que acontece com outras amigas, assim. Eu sinto que é sobre isso. Eu sinto que é sobre o quanto a nossa figura também suspende a moral, né? Algumas Uhum. pessoas. Se a gente é um corpo sem moral, a gente não julga nada, então a gente pode ouvir de tudo, e saber de tudo, né? A violência chega, né, nos corpos negros, corpos travestis, chega de um jeito totalmente aberto, porque nessa pessoa não vai É, conseguir receber isso, com certeza, eles acham, né? e a travesti desperta isso. Eu acho que existe essa coisa, essa violência do patógeno, né? A, a crise da AIDS criou a violência do patógeno em relação aos travestis. O que a crise da AIDS fez é que ela igualou biopoliticamente a identidade travesti com a identidade do vírus em si, enquanto coisa, enquanto patógeno, Uhum. né? E é interessante isso. Tem um pensamento muito interessante a Maria Rafaela Silva, não sei se você conhece. É uma travesti preta que, inclusive, passou pela UERJ em algumas questões. Eu não sei se ela fez graduação na UERJ,
mas ela tem um pensamento muito interessante sobre essa questão viral. Ela faz umas. Antes mesmo que o Preciado fizesse isso no livro novo, ela faz umas metáforas muito interessantes entre a pandemia, a crise do HIV e como isso produz certas desigualdades em relação às pessoas trans e travestis, e como que o ódio anti-trans e anti-travesti é um ódio que se baseia numa metáfora viral. Uhum. Em metáforas de patógeno, onde essas classes de risco, né, são aferidas também pela racialidade dessa transidentidade, como ela é racializada e como isso vai colocá-la também enquanto um patógeno. Não à toa, a discussão que a gente tem hoje e a boa parte do vocabulário político anti-trans que está surgindo hoje se vale da metáfora de uma epidemia trans, Sim. Que é porque é uma daquela nova capa da metáfora. revista, né, que saiu recentemente. Mas é porque esse dossiê, na verdade, é um dossiê que a Sofia Ferreira organizou com as contranarrativas dessa epidemia trans, né? Uhum. Mas, na verdade, esse discurso está aí desde 2017. É. Desde 2000, no mínimo, na verdade. Porque é o que eu li de mais antigo sobre isso, que é o artigo do Marco Antônio Coutinho Jorge, aquele psicanalista super transfóbico, Uhum. é, ah, é de 2017. Muito, muito ruim o texto, por sinal. Mas é engraçado, porque o que tem sido mobilizado, né, e é interessante que esse discurso voltou, na verdade, a pipocar e ganhou força na pandemia, porque são as metáforas virais. Sim. São as metáforas virais. São as metáforas de patógeno. Né? E o nojo sexual, eu acho que tá em tudo isso. Tem tudo. Porque a gente fala de prostituição. Sim. E a A gente própria fala. epidemia HIV/AIDS traz essa coisa, né, dos grupos que são estigmatizados a partir daí, porque tem justamente esse nojo sexual. Aquele que vai transmitir, que vai ser uma pessoa suja em vários aspectos, mas que acaba criando esse estigma, pelo menos quando eu olho, quando vai falar de pessoas negras na área de sexualidade, da psicologia experimental, a maioria dos estudos que vão falar, por exemplo, de homens negros, da sexualidade dos homens negros, ela sempre é acessada pelo HIV/AIDS. É muito difícil achar algum estudo na psicologia experimental sobre homens negros e sexualidade deles que não passe em algum momento por HIV/AIDS. E eu acho esse fenômeno racista, obviamente, muito curioso, porque para falar de outras identidades, homens gays brancos, tem muito texto falando sobre tudo que você pensar. Agora, quando vai falar de negros, sempre tem um recorte Doutorado que é sobre associado mulher. à patologia de algum grau. Mas, sim, é interessante que a gente pense esse grau patológico. Ah, gente, eu até me perdi um pouco no que eu estava dizendo, porque eu estava falando de epidemia trans. Que essa metáfora viral é uma metáfora, né, que faz sentido. Sim, lembrei. É porque quando a gente fala do nojo moral, por exemplo, também, eu acho engraçado como esses papéis, que querendo ou não, é um papel de gênero, né, o papel da dissidência de gênero, o papel de não moralidade, ou o papel, enfim, eles reiteram certas violências que também são meio absurdas. Já aconteceu de ser assediada numa festa por um mulher cis, que meteu a mão na minha bunda do nada, sem, eu nunca vi essa pessoa na vida, assim, mas chegou e meteu a mão na minha bunda assim, tipo, agarrou, apertou minha bunda, e eu virei assustada sem saber quem estava fazendo isso. E ela meio que brincou, porém reclamando comigo que ela fez isso porque ela achou que eu estava muito comportado. E que não era isso que ela esperava. É, gente. Meio assim, né, gente? Tipo, eu tava comportada demais, então ela foi lá me assediar, por que não? É, é, eu fico pensando sobre como essas projeções, é interessante, né? São as projeções do nojo moral, as projeções que as pessoas fazem, porque as pessoas imaginam uma penca de coisas sobre a nossa sexualidade, que às vezes nem é o que de fato acontece, né? Mas é engraçado que a Sarah Wagner York, ela faz uma brincadeira com algumas discussões do Paul Preciado, onde ela vai falar um pouco sobre essa coisa de como as travestis elas andam com o cu na cara, que o corpo do homem é o corpo público, o corpo da mulher é o corpo privado e o corpo da travesti é o corpo público. Que ela brinca com Uhum. esses termos, assim, falando sobre como é, a gente imediatamente, mesmo quando a gente não quer expor nenhuma intimidade, a gente não tem esse espaço porque nossa cara já traz uma analidade, uma perversão, uma não sei o quê, que todo mundo imagina o roteiro o,
o roteiro de perversão sexual favorito que você não quer encarar em você, você vai lá e imagina desse jeito. Então, é, é interessante você pensar nisso. É interessante você pensar em como que também esse é um corpo muito, vamos dizer, aberto para esse tipo de projeção ali. E, na sua opinião, você vê dentro dessa leitura, né, como que você vê uma forma de resistência e de, não vou dizer uma ressignificação, porque pode cair dentro de uma romantização do lugar e tal, mas como que você vê essa questão, né, do corpo público, do corpo que é colocado nesse lugar que a gente está falando do nojo, como que daí surge uma resistência para enfrentar justamente esse cenário que a gente está? Sabe o que eu acho? Que eu acho que quando a gente tem textos como esse, porque são textos, né, sobre nossa sexualidade, nunca existe uma única maneira de resistir a um texto. Uhum, Porque isso é uma coisa muito interessante que o Foucault vai trazer sobre a ideia de discurso, né? E sobre o David Hopper, também um teórico queer, vai ler o Foucault nessa chave. E é muito interessante você pensar sobre como que o que traz a força do discurso, na verdade, né? Porque o discurso, ele é justamente esse conceito que ele vai trabalhar não com o que se diz, uhum, mas com o que aquilo que se diz faz. sim, Como é que ele tem um efeito de poder e como é que ele produz um sujeito, né? Então, o discurso é esse triângulo: poder, sujeito e o conteúdo daquilo que se diz. E é interessante como você pensa que a força do discurso está na incoerência dele. A força do discurso está na difusão dele. A força do discurso está na polissemia é, do que pode ser colocado, né? Do que pode ser colocado. E isso, por exemplo, é uma coisa muito forte naquilo que a gente entende hoje por o discurso crítico de gênero, né? Por que o discurso crítico de gênero é tão forte? Porque ele é incoerente pra caralho. E sendo incoerente pra caralho, ele consegue juntar a feminista radical supostamente de esquerda com o Papa, com o Nicolas Ferreira, com uma mãe preocupada com o filho trans que ela não sabe lidar, no mesmo discurso, uhum, sabe? Com o psicanalista acadêmico formado, com a pessoa leiga. O discurso consegue juntar todas essas pessoas no mesmo efeito de poder. Mesmo que cada uma vá para esse efeito por motivos diferentes, porque o discurso apela para elas em partes diferentes, justamente pela incoerência dele. Ele faz isso. uhum, Eu acho que com a transfobia e com essa estigmatização é mais ou menos um processo parecido. E justamente quando o discurso é assim, eu acho que as estratégias têm que ser também igualmente, igual, não vou dizer coerentes, mas múltiplas, né? Tipo, você vai ter, por exemplo, as travestis que vão trabalhar com esse texto biopolítico de nojo, esse texto biopolítico de aversão, esse nojo patológico que você falou, né? Dos patógenos, é, através da questão da Gillette. Usar esse texto, reforçar esse texto, se valer desse texto, era muito importante para os travestis que precisavam se cortar para ameaçar a polícia para conseguir sair de um processo de encarceramento. Elas não tinham, refutar aquele texto não era interessante para elas. Na verdade, era interessante para elas usar aquele texto, né? E o que ele estava dizendo. Então, em alguns casos, usar o texto da perversão é muito interessante. Em outros, questionar o texto da perversão também, né? E você trabalhar outras formas de, embora eu não goste tanto das estratégias que tendem a questionar os textos da perversão, porque elas são muito perigosas da gente acabar caindo no moralismo também e falar, não, eu não sou igual a esses pervertidos sexuais malditos que vocês imaginam. Eu sou uma uhum, pessoa pura e pudica, sabe? A gente não sim, cair também nesse lugar, porque esse lugar aham, é horroroso, mas sim, sim, é, a gente não precisa ser puro e pudica, mas a uhum, gente tem que questionar o que que é a ideia de perversão, sim, né? Eu acho que muito disso é devolver o discurso, eu acho que é situar o discurso através do interesse de quem o produziu, sim, né? De que é você realmente interpelar o outro e falar o que que te move a me apontar enquanto sujeito perverso. E por que que você gasta sua energia com isso? E por que que isso é uma questão para você? Né? Quando a gente consegue de alguma maneira produzir interpelações que devolvem esse discurso, eu sinto que isso tem uma força para gente, uma força pedagógica. certeza.
para a gente repensar o que que é coletivamente as nossas construções sobre sexualidade, sim. né? De quando você devolve, quando você, por isso que eu acho muito interessante como uma parte do discurso travesti dos anos 90 usava o conceito de liberação, né? E usava o conceito de que as pessoas que se associavam aos travestis, principalmente os homens que relacionavam com elas, normalmente ganhavam a identidade liberada, de que eram pessoas sexualmente liberadas, que estavam, é, enfim, passando por cima desse texto de aversão para afirmar uma identidade de alguém que enxerga aquilo ali como, é, enquanto um modo possível de vida e de existência, de produção de afeto. Então, acho que é bem esse caminho. Ai, que bacana. E a gente está aqui caminhando para o nosso fim da conversa, que é uma conversa que abre muito mais portas do que encerra assuntos, né? E eu queria pedir para você falar um pouco dos estudos que você faz, a gente tem mais 8 minutinhos, e apresentar também o curso, que eu sei que você dá cursos, né? Acho que pela Brava também você oferece curso, e aproveitar esse espaço para divulgar o seu curso, e depois eu posso pôr o link na descrição para o pessoal conhecer, participar e fazer. Claro, eu acredito que na Brava a gente vai ter em abril, vai ser o próximo curso que eu vou dar, se eu não me engano, vai ser um curso de introdução aos estudos de gênero de novo, Legal. que é uma aula que eu já dei na Brava algumas vezes, mas aí sempre tem gente interessada nessas aulas introdutórias, então vou estar fazendo de novo, vou estar reformulando um curso antigo que eu já dei sobre isso. E assim, em geral, eu sou interessada eu comecei nos estudos queer, hoje eu estou me afastando um pouco cada vez mais dos estudos queer, em direção a outras perspectivas nos estudos de gênero. Estou muito interessada, até por causa do meu trajeto na psicologia também, porque eu estou tendo que ler muito na faculdade. Então. Uhum. Eu sou muito interessada no pensamento trans, no geral, eu sou muito interessada no pensamento anarquista trans estadunidense, porque tem muita coisa legal aparecendo lá. E ultimamente eu tenho me dedicado a uma pesquisa mais, ah, ah, vamos dizer assim, sistematizada do pensamento travesti brasileiro latino-americano. E aí minha última aula, que foi agora dia 25, inclusive foi sobre isso, né? Tem uma aula sobre pensamento travesti, aí a gente destrinchou alguns tópicos, algumas das bases filosóficas e epistemológicas do pensamento travesti, e na experiência travesti, né? E isso tem sido, eu acho que um interesse, um desejo fortíssimo de pesquisa meu, ultimamente, que eu sinto que ainda não se esgotou, que eu sinto que ainda tem muita coisa para aprender, que eu quero, em algum momento, escrever alguma coisa mais longa sobre pensamento travesti, né? Algo, tipo, que realmente se propõe a sistematizar aquilo ali, Uhum. a, a dissertar mais sobre pensamento travesti. Eu penso, inclusive, eu estou no terceiro período, mas eu sou um tanto ansiosa, então eu penso na minha na possibilidade de fazer, por exemplo, uma monografia, né? E um interesse que eu tenho gigantesco disso é de me perguntar e pesquisar os pensamentos psicológicos dos travestis, Uhum. que sempre tiveram muitas coisas a dizer Sim. sobre clínica, sobre subjetividade, sobre, enfim, sobre transição, sobre afeto, sobre relações e, e, e sobre saúde mental como um todo, desde antes da gente poder ser psicólogo. Sim. Eu acho que esse é um corpo de pensamento muito interessante da gente recuperar também, que muito me interessa. Sim. Então, acho que é isso. Maravilha. Tem muitos outros assuntos que daria para tratar com mais tempo, que seria uma clínica, né? Tem a Raíssa, que fala muito disso no Instagram, que fala sobre uma clínica pensada contra a cisgênera mesmo, né? Que é pensar travestilidades, pensar outras formas de viver, que aí seria uma outra conversa bem grande, né? Angie, eu queria agradecer mesmo por você ter aceitado conversar, falar, trazer o seu conhecimento, os questionamentos, que com certeza a gente pega esse texto que você traduziu, e eu até falo para o pessoal, quando eu recomendei, falei assim, olha, o prefácio é uma parte extremamente rica desse texto, porque está uma sistematização muito profunda e que quando lê o texto parece que as coisas vão se encaixando com mais facilidade, que eu achei que foi um trabalho incrível. Então, mais uma vez, de coração, muito obrigado por participar, aceitar conversar com Obrigado a por me gente. receber também. Depois me conta como é que foi para tu, Ponto, com como é que foi certeza. essa E eu vou leitura, essa deixar os experiência. nossos vídeos no YouTube para poder também o pessoal poder ir vendo. Vou colocar os links do seu curso. Se você tiver o link para me mandar também, pode me mandar que eu já coloco na descrição.
Deve sair no começo de abril, aí qualquer Tá coisa eu te bom. mando. Eu vou pôr o seu perfil para o pessoal ficar atento. Tá Tá bom? bem. Um Obrigada, beijão, viu? muito obrigado por tudo e até Um breve. beijo. Beijo.